Bem-vindos ao Negócio Fechado, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E no programa de hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento profissional, novamente, porque esse assunto é recorrente aqui no nosso programa. E a gente falar de desenvolvimento profissional, a gente fala de desenvolvimento pessoal, tudo isso buscando o quê? Melhoria contínua. O que é melhoria contínua? É a gente estar em constante melhoria e desenvolvimento para acompanhar o mercado e as mudanças do mercado que estão cada vez mais rápidas. E para a gente falar sobre esse tema, a gente chamou ela, nada mais nada menos, que é diretora da maior escola de negócios da América Latina, a Febracis, e mentora de líderes empresários. Eu estou falando da Vânia Tomé. Seja muito bem-vinda, Vânia, ao Negócio Fechado. Olá, Grazi. Bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade. Uma honra estar aqui. Vânia, bem-vinda ao Negócio Fechado, uma honra te ter aqui nessa quinta-feira. E antes da gente começar a falar de negócios, de liderança, de desenvolvimento profissional, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, como que tu te tornou a diretora da Febracis Rio Grande do Sul, como que tu chegou na Febracis, como que tu te tornou mentora de líderes, de empresário. Conta um pouquinho para nós da tua história, Vânia, pode ser? Então, Grazi, essa história é longa e eu sou a mais improvável de estar aqui à frente da Febracis. Mas desde muito cedo, desde a minha infância, eu tinha uma chama, algo no meu coração que ardia por viver algo grandioso, por cumprir um propósito, por fazer a diferença onde quer que eu estivesse. Muito cedo me tornei empresária, aos 23 anos eu abri a minha empresa, uma corretora de seguros, que foi expandindo ao passar dos anos e se tornou uma franqueadora em 2016. Nesses desafios do mundo empresarial, eu busquei me autodesenvolver, porque chegou um momento da minha vida que eu senti que faltava algo, que parecia que tinha perdido o brilho do olho, aquela chama que ardia no meu coração já não ardia mais. E nesse momento eu fiquei preocupada e na busca por me desenvolver, eu já tinha passado por outras escolas no longo da jornada profissional, mas de repente eu me vi num momento da minha vida sem sonhos, sem objetivos, sobrecarregada pelos desafios, especialmente por um grande desafio numa das empresas que a gente viveu. E esse anseio me conectou com a Febracis, no início de 2019. O curso O Poder da Ação, que estava acontecendo na Fiergs, aqui em Porto Alegre, eu chego como aluna em 2019. Dentro desse treinamento, eu fiquei ofendida, inclusive, com Paulo Vieira, por ele dizer que cada um tinha a vida que merecia, e eu me achava ali muito vítima de algumas circunstâncias que tinham ocorrido ao longo da minha vida. Mas nessa tomada de consciência, eu entendi que estava tudo bem, eu poderia continuar sendo vítima, mas eu permaneceria naquele lugar. E eu decidi ali tomar uma decisão. Ele falou de um método CIS que acontecia somente em São Paulo, e eu decido ir para o método CIS. E dentro do método CIS, eu tive uma revelação muito clara, que esse método verdadeiramente ele desperta as pessoas, desperta a identidade do ser humano para acessarem o seu propósito. E eu entendi que aquela chama da minha infância tinha se apagado, porque eu tinha me perdido nas circunstâncias da vida e eu estava desconectada do meu propósito. Da tua essência. Da minha essência. E ali eu começo a emergir, então, porque a Febracis já tinha uma escola aqui em Porto Alegre, e eu venho para a jornada, faço todos os treinamentos da jornada, me reconecto, a chama voltou a acender no meu coração, entendendo que eu tinha muito para entregar, mas que eu precisava de muito preparo também. E no final de 2019 eu tomo uma das minhas maiores decisões, peço demissão da minha empresa, do cargo de diretora comercial, e decido trilhar uma jornada de treinadora, de palestrante, para ajudar outros empresários que, assim como eu, também estavam com aquela chama apagada. Só que vem a pandemia, e aí vem um grande desafio, e nesse desafio eu decido, então, agora com inteligência emocional, agora com um nível de preparação muito maior, agora entendendo que não é sobre o que nos acontece, mas é como nós reagimos àquilo que nos acontece, e a pandemia era algo que fugia totalmente do nosso controle. Total. Nós não tínhamos ferramentas, era algo que, de fato, o desconhecido. Mas, apesar de tudo isso, eu decidi imergir a minha mente naquilo que me traz esperança, novos conhecimentos. Entrei numa faculdade EAD, de coaching, inclusive, e durante toda a pandemia eu fiquei em preparação. Quando a pandemia recuou, eu voltei para a Febracis e refiz todos os cursos da Febracis. Então, ali eu já começo a acessar um outro nível
um outro nível de identidade, um outro nível de conhecimento, e começo a levantar uma bandeira da missão Método CIS para o maior número de pessoas. Então nasce o primeiro Método CIS fora de uma unidade, que foi na cidade de Passo Fundo, em agosto de 2022, e esse grande movimento natural, porque é isso, quando nós nos realinhamos com a nossa identidade, quando a gente retorna à nossa essência, naturalmente nós acessamos o nosso propósito, que ele sempre está ali, a um braço de alcance. Paulo sempre fala isso, né? A gente não busca o nosso propósito, a gente busca, a Camila fala também, a gente busca a gente, né? E aí o propósito aparece. E o propósito, que sempre está ao nosso alcance, mas pelo fato de nós não estarmos alinhados, nós não acessamos, nós não enxergamos esse propósito. Então, de forma natural, foi acontecendo esse movimento, até que veio esse convite em março de 2023 para assumir o Rio Grande do Sul. E eu relutei, amiga, foram 3 meses relutando, né, com vários nãos, em função do meu contexto familiar, empresas estabelecidas na região norte do estado, a minha casa que ficou lá toda montada. Hoje eu moro num apartamento maravilhoso, mas eu falo que é uma residência funcional, que é ao lado da Febracis, né? Mais um presente de Deus também. Então, quando eu saí de lá e vim para cá, eu falei, né, no final, quando eu tomei a decisão, depois de 3 meses analisando, se for para fazer deixar tudo para trás e fazer essa grande transformação na minha vida, vai ser para um propósito muito grande. Vai ser realmente para fazer uma transformação no estado do Rio Grande do Sul em 3 esferas. A esfera corporativa, o meio empresarial, o meio governamental e também o meio social, que é um dos nossos projetos lindos, que eu posso falar num outro momento, ou, né, quando tivermos oportunidade. E começou, amiga, aconteceu o que era para ser apenas uma visão, um sonho, aconteceu de forma muito rápida, o primeiro Método CIS presencial no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, o Paulo e todo o seu elenco aqui na Fiergs na semana passada. Maravilhoso. E foi surreal, né? Maravilhoso. A gente fez toda a cobertura, né, do evento aqui. Eu estava lá, né, com o convite da Febracis, e foi realmente incrível e transformador. Vânia, é muito legal ver tu falando, né? Eu relutei, Grazi, porque eu acho que toda a grande passo que a gente dá, ele vem de um desconforto momentâneo. Sim. Porque a gente tem que romper a zona de conforto, né? E tem muita gente que não está disposto a fazer esse movimento. Parabéns. A Febracis hoje ela é reconhecida por transformar mentalidades. Na tua visão, o que mais limita o crescimento dos empresários hoje? Falta de estratégia ou é a falta da mentalidade certa? Sem sombra de dúvida é a mentalidade. Eu tenho uma frase que não é minha, né, que eu costumo usar lá na Febracis, que o teu CNPJ ele só vai até onde o teu CPF permite. Como eu lido com a rotina, como eu lido com a crise, como eu lido com as diferenças. Hoje o meio empresarial ele passa por diversas mudanças, o comportamento do cliente passa por diversas mudanças, o comportamento do time, dos colaboradores. Então é muito desafiador. Se a mentalidade não está alinhada, se o propósito não está alinhado, vai ser difícil hoje ser empresário, amiga. Né? É a permissão, né? Onde a gente vai. Onde é que é o nosso teto? Muitas vezes ele tá muito dentro da nossa mente. E eu vi muita gente despertando para isso no Método CIS. Isso. Eu vi muita gente, assim, muitas pessoas que eu conversava diziam assim, meu Deus, mas tá tudo dentro da minha mente, a minha mentalidade. Eu não tô crescendo por causa disso, né? Então a gente começa autorresponsabilidade. E assim como nós nos enxergamos, assim nós somos, né? Se nós acreditamos que nós somos capazes ou que nós não somos capazes, de qualquer forma nós estamos certos. Exatamente. A liderança vem mudado muito nos últimos anos. Que tipo de líder o mercado atual tá buscando, tá procurando? Vocês formam líderes lá na Febracis. Que tipo de líderes esse mercado tá buscando? É aquele líder que é apaixonado por pessoas, que antes também é incansável no seu autodesenvolvimento, constante. E depois é no desenvolvimento nas habilidades de reconhecer talentos, de lapidar talentos. É muito desafiador hoje, Grazi, porque a gente não tem muito mais tempo para cuidar de pessoas. E, na verdade, tudo começa pelas pessoas. Então, eu costumo dizer, a todo momento eu tenho pessoas novas chegando, nós somos uma empresa nova, então eu tenho um time muito novo. E eu olho quando eu olho para um ser humano, eu olho para o currículo dele, sim, eu olho para aquilo que carrega lá no currículo, mas eu tenho longas conversas
com essas pessoas, porque eu preciso identificar na fala delas, no comportamento, na atitude, no posicionamento, às vezes até na forma de sentar, na forma de falar, o que está por trás desse comportamento, né? E sempre tem um tesouro ali que pode ser lapidado. O que muitas vezes o líder não tem paciência é de lapidar esse tesouro, de entender de perfil comportamental, entender se aquele perfil ele é o perfil adequado para aquela função. Então é um trabalho árduo de todo dia. Hoje o que mais ocupa o meu tempo diariamente na empresa é conversar com pessoas, ouvi-las, sentir, analisar e tomar decisões rápidas, amiga. Eu tomo decisões muito rápidas quando eu percebo que as tentativas já foram feitas, que a cultura não está se instalando na mente daquela pessoa que está fazendo parte do meu time. Por mais entrega que essa pessoa tenha, por mais resultados que ela tenha, eu não hesito em tirá-la do time. Porque eu costumo dizer que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então não adianta eu ter alguém no meu time com resultados extraordinários se ela dissemina uma cultura contra a cultura da empresa. Se ali tem um comportamento tóxico, nocivo, que vai contaminar o restante da empresa, é muito mais prejudicial você ter essa pessoa do que você deixar essa cadeira vazia. Com toda certeza. E eu ouvindo a Vânia falar, né, a gente... Eu fui na Febracis, né? Eu acompanhei, eu conheci uma parte da equipe da Vânia. E o que ela fala, assim, de todo mundo tá alinhado com um propósito, tá alinhado com o porquê, tá alinhado... Todo mundo olha no olho, todo mundo... É incrível, Vânia. Parabéns pelo teu trabalho lá, também com o teu time, né? Porque eu sei que tu forma líderes, mas assim, o teu time, todo mundo muito alinhado com o que estava fazendo ali, com o porquê estar fazendo o que está fazendo. Tu sabe, Grazi, que essa é uma das grandes diferenças que eu encontrei na Febracis. Eu passei por outras instituições também e enfim, tive outras jornadas, mas o que eu mais sou apaixonada pela Febracis é a congruência. E é muito desafiadora a congruência, porque uma coisa é você saber o que fazer, outra coisa é você fazer o que precisa ser feito. Todos os dias de forma incansável. E o Paulo é essa pessoa. O Paulo Vieira, hoje o nosso presidente, ele tem uma agenda mega ocupada. Mas toda segunda-feira ele tem um encontro conosco. Toda segunda-feira, ou às 7 horas da manhã, quando ele está no Brasil, ou às 8 horas do Brasil, quando ele está em Orlando, que ele mora em Orlando também, ele tem um encontro com nós, diretores, e é um bate-papo e um alinhamento de tudo que nós fazemos para que essa congruência seja vivida, para aquilo que nós ensinamos antes seja aplicado dentro de casa. E é desafiador, porque toda empresa é feita de gente, né? Exatamente. E pessoas, né, tem momentos, e a gente manter essa estabilidade, assim, é desafiador, é um trabalho diário, é persistir. Como que a gente alinha propósito, performance e lucro sem perder o lado humano das empresas? Perfeita. Nossa, essa pergunta ela é extraordinária, né? Porque propósito é o combustível, é o porquê o teu negócio existe, o porquê você faz o que faz. Quando você entende o teu porquê, você consegue contagiar o time com o teu porquê. Inclusive, Grazi, eu mudei a minha forma de selecionar pessoas. Antes eu pego todos os candidatos, antes de iniciar o processo seletivo. Eu chamo todos os pré-candidatos, eu faço uma palestra para eles, eu conto a história da Febracis, eu conto a história do Método CIS e eu conto a minha história, o porquê que eu estou aqui. E ao finalizar essa palestra, eu falo para eles, agora se essa história ardeu no teu coração, e eu já vejo os olhos que estão brilhando, uma lágrima caindo, eu já vejo quem se conectou com tudo aquilo que eu estou falando, é porque se conectou com o meu propósito. Aí eu falo, agora você vai então se inscrever, se habilitar para o processo seletivo e nós vamos analisar a sua parte técnica para que você faça parte da empresa ou não. Ali eu já alinhei propósito. Ali eu já alinhei o propósito, que é o combustível. Porque se eu não alinhar isso, todos os dias eu vou ter que dar uma motivação. E é muito difícil motivar pessoas todos os dias por um propósito que não é delas. Então, o propósito é o combustível. A performance é o movimento que você faz. É alta performance ou baixa performance. O que é isso? Comportamentos e hábitos diários. O quanto você desperdiça de energia, o quanto você tem uma energia totalmente focada, né? E o lucro é apenas um resultado. Quando você faz a primeira parte bem feita,
O lucro você não precisa se preocupar porque ele vai acontecer. É assim que eu vivo. Eu costumo dizer que é uma consequência inevitável. Exatamente. Né? Inevitável. É inevitável. Você pode escolher o que plantar, mas você inevitavelmente vai colher algo exatamente na mesma proporção. Na mesma proporção. E para você que está em casa, que é empresário, olha a dica que a Vânia deu, né? Eu tô sempre muito atenta, né, a algumas... Olha a inversão do que ela faz dentro da empresa. O que a gente vê nos empresários muito é análise técnica, depois que eu analiso, faço a triagem técnica da seleção, aí eu vou analisar comportamental. E a propósito, ela fez o inverso. Eu nem analiso a parte técnica de quem não está comprado com propósito. Isso faz toda a diferença. O propósito é sempre o combustível. Lembra sempre disso. O propósito é combustível. Combustível é o quê? É o que te move. É o que te faz sair da cama no dia ruim. É o que te faz sair de casa no dia que você não está afim, que você está cansado. E o teu time também. Ele não trabalha para nós. Ele não trabalha pelo salário. Ele trabalha pelo propósito. Se ele trabalhar por salário, a gente precisa arrastar todos os dias. Perfeito. Fala muito sobre o poder do network, né, Vânia? E conexões certas, né? A gente escutou muito isso lá no Método CIS, né? A gente está no lugar certo com as pessoas certas. O que os empresários precisam entender sobre verdadeiro network estratégico? Então, a primeira coisa é quais as mesas que nós estamos sentados. Mas, além disso, o que eu tenho para entregar nessa mesa? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito tomadoras. O que eu ganho se eu sentar naquela mesa? O que eu ganho se eu estiver no Método CIS? O que eu ganho com isso? E não o que eu tenho para entregar nesse lugar. Então eu entendo que a grande inversão e o grande sentido do network, que tem jornada, que tem constância, que tem crescimento, que gera relacionamento de verdade, é aquele network aonde você também vai preparado para entregar algo. E essas mesas, qualquer mesa que você senta hoje, ela está trazendo um tipo de estímulo para você. Ou ela está trazendo um estímulo que te torna uma pessoa melhor, um empresário melhor, ou ela está te desviando. E quando eu falo em melhor, eu não falo só em resultado financeiro, porque o resultado é uma consequência. Eu falo em melhor enquanto caráter, enquanto ser humano, enquanto a performance, os hábitos, os comportamentos, olhando para princípios, com princípios inegociáveis, porque existem pilares da nossa vida que eles são fundamentais para nos acompanhar. E não adianta eu ter uma performance profissional extraordinária e uma performance pessoal, as minhas áreas, as áreas da vida pessoal destruídas. Então, eu também não cumpro com nenhum propósito enquanto ser humano. Então, amiga, eu entendo que o poder do network é esse, é quando eu estou nas mesas certas, alinhado com princípios, com valores, com propósito e também preocupada também no que eu entrego, não só no que eu recebo. E para isso a gente tem, inclusive, programas lá na Febracis, né? Nós temos um jantar que chama LL Network Business, um jantar empresarial que acontece uma vez por mês para essa conexão. É a congruência, né, Vânia? E eu acho, assim, isso que tu falou, as pessoas estarem muito tomadoras, e é muito verdade, né? A gente vê muitos em eventos de network, onde as pessoas saem dizendo que estão fazendo network, mas eu só quero ganhar, né? E imagina, você senta na mesa, todo mundo querendo ganhar, quem é que vai doar? Quem é que vai doar? Quem é que vai doar? Quem é que vai fazer essa roda girar? E Grazi, da mesma forma, são sementes, né? Toda vez que eu entrego algo, eu sou uma pessoa muito despreocupada com o que eu ganho em troca. Porque toda vez que você semeia algo, toda vez que você planta algo na vida de alguém, no coração de alguém, é uma semente que vai gerar um fruto para você. Então não te preocupe que se daquela mesa você só semeou e não recebeu nada, no tempo certo, essa colheita vai vir. Vai vir. Para encerrar, Vânia, um conselho que tu daria para os empresários e líderes que estão nos assistindo e que talvez estejam desanimados, que nem tu falou lá no início, com o olhar, né, sem aquele brilho no olho, sobre como retomar a visão, o propósito, o entusiasmo de empreender? Então, sempre lembrar o porquê, o teu porquê. O que te levou a fazer aquilo que você faz? Por que você começou esse negócio? Qual foi a chama que ardeu no teu coração? E aí, esse é o primeiro passo. Lembra, retoma essa visão de futuro, tenha clareza disso. Aí olha para os teus comportamentos. O que está te desanimando? Será que é o cansaço físico? Será que é o cansaço emocional? Será que são as frustrações? Então busca um alinhamento. Se for cansaço, descansa, tira férias, passa um tempo descansando, faz algo para que você possa se renovar, né? A mente, o corpo, enfim.
Se for emocional, busque treinamentos, busque conhecimento. Se for técnico, porque muitas vezes nós iniciamos o negócio com propósito, mas nós não nos mantemos nas capacitações necessárias. E hoje tem IA, hoje tem vários recursos que lá atrás não tinha e que talvez o teu negócio perdeu a força porque você não acompanhou esse crescimento, essas ferramentas que hoje estão disponíveis a nosso favor. Então, busque conhecimento, mantenha-se conectado nessa visão, faz aquilo que precisa ser feito e o teu propósito, sem sombra de dúvida, vai reacender e vai cumprir com aquilo que você foi chamado. Vai ser o combustível. Vai ser, E agora que a gente já abriu a nossa mente com muito conteúdo, muita informação, bora dar adeus à falta de conhecimento? E o adeus falta de conhecimento, a gente começa dando adeus mesmo, adeus aos nossos problemas com os nossos parceiros aqui, adeus às manchas, adeus à celulite, estria, flacidez, os esfoliantes da marca Deus, nosso parceiraço aqui no programa Negócio Fechado. Mas aqui no Negócio Fechado mesmo a gente dá adeus à falta de conhecimento. E hoje a dica é, a gente falou sobre liderança, a gente falou sobre cultura empresarial, a gente falou sobre desenvolvimento profissional e a gente falou muitas habilidades, características que a gente precisa desenvolver. E aí, a dica de hoje tem tudo a ver com isso. O livro Líder Empreendedor, seja o líder que estrutura e desenvolve empresas. Esse livro aqui, ele é um manual prático da liderança, em como você alinhar a sua equipe para que trabalhem com um propósito, fala inclusive em como reduzir as fofocas, tirar as distrações e transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente realmente produtivo e de alta performance. Então, a dica de hoje, Líder Empreendedor, se você não leu, fica a dica para você hoje. E se você tem alguma dica de livro, de filme, de série que você acha que faz sentido, esse aqui, inclusive, foi enviado, né, por vocês. E aí, se você tiver alguma dica, manda para mim no Instagram. Quem sabe a próxima dica do Adeus Falta de Conhecimento seja sua. E agora é o quadro Respondeu, Fechou. Nesse quadro, Vânia, eu vou te falar e tu me fala a primeira coisa que vier na tua mente. Bate pronto, assim, combinado? Combinar. Então tá bom. Um livro. Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Maravilhoso. Maravilhoso. Não li ainda, mas ganhei. Esse, amiga, tira qualquer ser humano da sua zona de conforto. Maravilhoso. Um filme. Um filme. Eu acho que Coach Carter. Eu gosto de performance, de disciplina. Coach Carter é bom. Muito bom, verdade. Uma frase que te inspira. Aquilo que eu sabia me trouxe até aqui. É aquilo que eu não sei que vai me levar para o próximo nível. E tem mais uma que tu disse que tinha duas. Tem. Enquanto houver visão, sempre haverá caminho. Perfeito. Enquanto você tiver uma visão clara, não importa o que te aconteça, e eu falo isso com propriedade, quando eu inaugurei a unidade, veio a enchente. Mas o caminho, ele por mais que mude a rota, sempre haverá um caminho. Verdade, verdade. Os desafios são feitos pra gente transpor, né? O que te move hoje, Vânia? É a missão e o propósito. É o propósito de impactar vidas e de gerar uma transformação e um legado no estado do Rio Grande do Sul. Hoje no estado do Rio Grande do Sul, mas a visão já vai além. Vai além. Vai. E já estamos conseguindo, né? Já. Primeira vez método CIS em Porto Alegre e foi uma transformação para muita gente que estava lá. Um sonho. Eu acredito que o meu maior sonho é deixar para os meus filhos um caminho onde eles não venham a se perder. Esse é o meu maior sonho. Eu falava isso hoje no café da manhã para o meu filho. Falei, filho, ele está super imerso em todo esse processo, a minha filha também. E eu falei, filho, se eu nunca construir um patrimônio gigante financeiro e material, mas eu consegui deixar para vocês esse legado do caminho que vocês têm que seguir, para mim valeu cada passo que eu dei nessa jornada. Que lindo isso, Vânia. Que lindo. E eu acho que a gente como mãe, pai, é o que a gente... A nossa maior missão é os nossos filhos, né? É isso. Uma palavra que resume nosso papo de hoje. Uau! Uma palavra. Transbordo. Aí, olha. Transbordo. Se eu pudesse te dar uma palavra, o sentimento seria esse também. Uau! Quando a gente se conheceu, eu e a Vânia, eu falei pra ela, foi uma conexão... Faz muito tempo, né? Faz muito tempo, semana passada. Né? A gente olhou, tanto que a gente se viu, a gente ficou um tempão conversando, assim, conectou muito forte.
então? Porque Deus, ele une pessoas para cumprir com propósitos. Propósitos. E ele nos uniu para algo maior, eu creio. Então é transbordo, podemos assinar, porque aqui no negócio fechado, Vânia, a gente define a palavra, a gente carimba e a gente assina. Uau! Bora? Bora, amiga! Negócio fechado? Negócio fechado. Então, bora. Bora carimbar e assinar, então, porque aqui a gente carimba e assina. Até vamos ficar em pé para esse Bora, momento, amiga. bora! Olha o carimbo do Uau! do nosso Negócio- tempo. Teu tempo era esse, o meu era de carimbão. Sou dessa época também. Dessa época, então, ó, Vamos lá. a honra. Então, Negócio fechado! Muito bem! E assinar! Aqui embaixo a gente colocou um documento que passa a Febracis para nós. uau. Pode, amiga! São os parceiros agora, né? Parceiras, Vânia, muito obrigada pela tua presença, pelo carinho, pela tua generosidade em dividir teu conhecimento conosco. Volte mais vezes ao negócio fechado. Com certeza. Faremos Negócio muito- fechado. Faremos muita coisa juntas, com certeza. Obrigada, amiga. Gratidão. Foi uma honra. Uma honra De minha. verdade. Até a próxima. Até. E no programa de hoje a gente falou de muita coisa, de muito conhecimento, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal, de propósito, de busca por crescimento. Tivemos dicas incríveis para você implementar no seu negócio, porque afinal de contas é isso que move a gente aqui no Negócio Fechado, é trazer conteúdo aplicável para você colocar aí e ter resultado. Porque aqui no Negócio Fechado a gente está sempre com a mente aberta e o negócio fechado.